junho de 2022, nosso encontro semanal das quintas-feiras, 17 horas, com Sérgio Stout Júnior. Grande Stout, seja bem-vindo, uma alegria. Grande professor Marlos, juntos. Eu que agradeço aqui o convite, muito feliz aqui de estar batendo um papo aqui com você. Legal. Sérgio, nós temos a transmissão aqui no Instagram, os nossos seguidores depois acompanham o programa gravado aqui no IGTV, e fica disponível também no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, e nós estamos com a transmissão também com grande repercussão no portal hojepr.com.br, que é já o maior portal de notícias do estado do Paraná, que transmite também esses nossos eventos. O Stout, que é o nosso diretor do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, advogado, e que, como já é tradição nas nossas conversas, vai iniciar a sua fala contando um pouquinho da sua trajetória, reconhecidamente um advogado, um professor, um jurista de sucesso e uma referência para todos nós, e ocupando hoje um cargo de muito trabalho, de muita dedicação, mas que também é um cargo de imensa responsabilidade, e eu diria que é quase que uma medalha, né, Sérgio? Ser diretor do curso de Direito da melhor universidade de Direito do país é para poucos. Então, a palavra é tua para você contar um pouquinho da tua trajetória. Muito obrigado, Marlos. Antes de mais nada, eu queria agradecer mesmo aqui o convite. A gente já tinha conversado outras vezes, né, para estar aqui, e é uma satisfação por vários motivos, né? Você sabe o quanto eu gosto de você, gosto da tua família, o meu carinho que eu tenho pela memória aí, toda pelo seu pai, pelo professor Luiz Carlos, que foi um grande mestre, me abriu uma porta quando eu tinha lá os meus 23, 24 anos, né? Já se passaram mais de 20 anos, quase 25 anos aqui, e uma saudades enorme aí do professor Luiz Carlos, do Henrique, né, do teu irmão, dos teus irmãos, do Gustavo, da tua irmã, da tua mãe. Então, assim, eu estou aqui, eu estou em casa, estou muito feliz de estar aqui, antes de mais nada, é uma coisa maravilhosa estar podendo conversar aqui com você. Também acho que as tuas palavras foram um pouquinho exageradas aqui no início, né, mas sim, tenho muito orgulho da onde eu estou hoje como professor, antes de mais nada como professor também, como diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal, né? Concordo que é a melhor faculdade de Direito do Brasil, né? Está entre as 10, com toda certeza, está entre as melhores. Isso é uma enorme responsabilidade. Eu costumo dizer que a minha satisfação, o meu orgulho, a minha felicidade só não é maior do que a responsabilidade, evidentemente, do cargo, né? Mas eu comecei, enfim, como todo mundo, eu fui aluno, meu segundo grau, eu começo aqui pelo meu segundo grau, eu fiz no Cefet, eu fui aluno do antigo Cefet, hoje o TFPR, o curso técnico. Eu sou, pouca gente sabe disso, mas eu sou técnico em eletrônica. Eu não sei trocar uma lâmpada hoje aqui em casa, mas eu tenho meu diploma de técnica em eletrônica. Fiz minha graduação na Universidade Federal do Paraná, o meu mestrado também, terminei o meu mestrado em 2002, depois entrei no doutorado em 2005, defendi o meu doutorado em 2009, fiz um estágio pós-doutoral entre 2014 e 2015 na Universidade de Florença, em Firenze, né, em Florença, e com o professor Paulo Grossi, com o professor Pietro Costa, com o professor Paulo Capellini, com o professor Giovanni Cazzetta. Foi um espaço muito bacana também, né? Tenho ali como referências dentro da Universidade Federal uma grande referência ao nosso reitor, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, igualmente o professor José Antônio Pérez Gediel, que é o professor titular de Direito Civil. Enfim, a minha área hoje é a teoria do direito, também com um peso muito grande na história do direito e também no direito privado, né? Eu, por exemplo, lá no curso do professor Luiz Carlos, em que fui coordenador científico durante 10 anos, isso me deu uma baita de uma experiência, Marlos. De vez em quando eu estou com os probleminhas lá na direção da faculdade, eu me lembro e digo, puxa, né, tá junto com o professor Luiz Carlos lá, o que o professor Luiz Carlos faria, o que né, a gente resolveria juntos. Isso me dá um background aí, me dá um amparo,
né? Mas sou professor também, em vários outros espaços, né, e gosto muito desses outros espaços em que eu dou aula também na Tuiuti, dou aula agora, por conta da direção, eu estou muito afastado, mas ainda nas escolas, né, de vez em quando uma aula aqui, outra lá, o que, enfim, quase 25 anos como professor, né, eu completei esse ano, acho que 22 ou 23 anos de magistério, e também trabalhando um pouquinho na administração, seja de espaços públicos ou espaços privados, hoje como diretor da faculdade, né? Muito legal. O Guilherme Lucchesi, professor da Universidade Federal do Paraná, está aqui te mandando uma saudação, dizendo que a Universidade Federal é a melhor universidade do mundo. A Karen está aqui dizendo que você é um patrimônio da Universidade Federal do Paraná, Karen Venazzi. Isso você sabe, Karen, que é um problema, porque o Stout não tem 40 anos ainda, então um patrimônio é uma coisa antiga. E você é corredor, sim, eu né, também Sérgio? gosto muito de correr. Eu sou um corredor, Marlos, medíocre, sabe? Eu sou muito ruim como corredor. Eu já fui um bom nadador. Eu já fui campeão brasileiro de natação, aliás, bicampeão brasileiro de natação. Mas eu não nado Mesmo? já desde o nascimento do Francisco, ou seja, o Francisco, meu filho, está com 11 anos, eu parei de nadar porque a natação me despertava uma coisa que já foi boa, já foi importante lá atrás na minha vida, que era esse lado muito competitivo, de muita seriedade, de fazer as coisas, né, com muita dedicação. Cheguei a treinar ali 3, quase 4 horas por dia na minha juventude, no início da minha fase adulta. Eu acabei parando no meio da faculdade, comecei a me interessar, obviamente, muito mais pela própria faculdade de Direito, e acabei largando. E aí comecei a correr, né? Então a gente, volta e meia, nós nos encontramos aí nas nossas corridas, né? E a corrida tira todo o peso, porque assim, Verdade. como eu não me cobro absolutamente nada na corrida, é um espaço, um momento muito gostoso, uma terapia, e sim, gosto muito de correr. Fiz na minha vida, diferente de você, que é um grande maratonista, que já fez várias maratonas, eu só fiz uma maratona na minha vida, mas foi também uma grande conquista e uma satisfação enorme. Quero falar que o professor Lucchesi, que é o nosso vice-coordenador, que vem fazendo um trabalho espetacular na coordenação da Faculdade de Direito, junto com o professor Rui de Senha, também, que você conhece, um amigo nosso, né? A Karen, hoje, eu não sei se ela Sim, já dois retornou da grandes Itália, amigos. mas está lá fazendo o estágio dela na Itália, uma grande doutoranda nossa, enfim. Manda um abraço aqui para que eles estão nos acompanhando aqui, que estão nos assistindo. Quero dizer que fico muito feliz de encontrar aqui tanta gente bacana aqui. Eu estou vendo também o pessoal entrando. Um abraço a todas e todos. A Karen se salvou aqui dizendo que você é super jovem, mas que tem uma mente sábia que já viveu muito. E que ela Que está na legal. Itália ainda. Sérgio, qual foi a Eu maratona que você não, correu? eu corri a Foi maratona de Curitiba? Berlim. Eu fiz a maratona de Berlim. Maratona Linda, de Berlim, espetacular. grande, plana, maravilhosa, Isso. terminando no portal de Brandenburg, É. enfim, Foi que legal. 2000, Parabéns. É uma conquista 2019, um para pouquinho poucos. antes da pandemia. Né? Aí veio a pandemia, aí eu acabei engordando aí também uns 10 quilos, veio a direção da faculdade de Direito, mais, né, um pouquinho, enfim, mas eu continuo correndo também, gosto muito, como te disse, mas eu voltei para as minhas provinhas de 10 e 15 ali, o 21, olha lá. São maravilhosas. E a corrida tem essa característica de tirar, com a expressão que você usou, de tirar o peso, além de tirar o peso de não competir, porque é uma competição somente conosco, né? Uhum. Tanto faz o tempo, o pace, a velocidade, é com a gente mesmo, mas tira o peso mental do dia a dia, toda essa tensão que nós da área jurídica Uhum. vivemos, acaba indo embora com a corrida, né? Mas, Sérgio, entrando no nosso tema, e o tema é um tema importantíssimo no momento em que nós temos centenas, se não milhares de faculdades de direito, Brasil afora, temos mais de 2 milhões de advogados inscritos na OAB, temos, se não estiver errado os dados que pesquisei, mais de 3 milhões de bacharéis no Brasil, e nesse contexto,
como que você se tornou professor e o que essa carreira do professor significa para você e como que isso está hoje no momento, porque apesar da nossa juventude, nós somos de um tempo em que nós tínhamos 3, quem sabe 4 faculdades de direito em Curitiba, né? Hoje nós temos mais de 30 em Curitiba e região metropolitana, então o próprio perfil do professor nesse período foi mudando. Eu queria, você que é um exemplo de professor, reconhecidamente um bom professor, como que você se tornou professor e o que é ser professor? Marlos, vamos lá. De fato, os dados que você passou aí estão corretos, né? A gente tem um universo gigantesco aí de faculdades e cursos de direito, para vocês terem uma ideia. O último levantamento que a OAB havia feito, isso também consta no levantamentos feitos, né, por aquele site Migalhas, a gente já tinha mais de 1.800 faculdades de direito, quase 1.900, 1.894, 1.895, uma coisa assim. Um absurdo, né? Uma quantidade enorme de faculdades de direito. A gente pode depois conversar um pouquinho. E, de fato, quando nós nos formamos, né, nós tínhamos aí basicamente 4 faculdades de direito aqui em Curitiba. Nós tínhamos a Federal, a PUC, a Curitiba e a Tuiuti. Eram as 4 grandes, né, faculdades que existem até hoje. Estava começando, acho que estava começando, não tinham formado ainda uma turma, ou estavam começando ainda a Unibrasil e a Unicemp, que é a Positivo, né, que existe. De fato, hoje, a grande Curitiba, né, Curitiba e região metropolitana, hoje são mais de 30 cursos de direito, não consigo nem nominar todos, com todo respeito, né, todas as faculdades, sei que tem muita gente muito séria, excelentes professores. Eu não sou alguém que tem preconceito com os espaços, muito pelo contrário, reconheço, sempre fui professor também nos espaços privados, quero dizer isso, tenho uma satisfação enorme de ter dado aula em muitos desses espaços, sei da qualidade também de muitos desses espaços e sei a qualidade de muitos dos meus colegas, né, professores aí de cursos preparatórios. Eu costumo dizer que ter sido professor do curso Professor Luiz Carlos durante também aí quase 20 anos foi alguma coisa impressionante, né? Às vezes eu converso com alguns colegas meus que dizem assim, você é professor de cursinho, bom, primeiro não era um cursinho, era um grande curso, né, preparatório, responsável pela aprovação de centenas de promotores, ou, enfim, inúmeros promotores, juízes, delegados, advogados. Uma vez a gente tinha feito uma análise lá no curso, metade dos promotores de justiça do estado do Paraná tinham sido alunos do curso Professor Luiz Carlos. Enfim, uma aula muito difícil também, que exigiu uma preparação muito grande. Mas eu quero dizer, Marlos, até para tentar responder de forma objetiva a tua pergunta, né, que quando eu estava na faculdade, eu não imaginava que eu ia ser professor. Eu não queria, inclusive, ser professor. Eu queria fazer concurso público, né, eu queria ser juiz. Essa era uma das minhas vocações. Já no início da faculdade eu queria ser promotor de justiça, depois pensei na magistratura, levantei a hipótese até de fazer o concurso para a defensoria, não aqui, porque não existia ainda a defensoria, em outros estados. Mas aí, no final da faculdade, eu trabalhei com um grande professor, que eu já citei aqui, eu fui estagiário dele, nós trabalhávamos juntos, que é o professor José Antônio Pérez Gediel, professor titular de Direito Civil lá na universidade. Era monitor do professor Ricardo Marcelo Fonseca, e assim, tanto um quanto o outro sempre disseram, Sérgio, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um mestrado. E eu confesso que eu fui fazer o mestrado porque eu gostava tanto da faculdade de Direito que eu queria continuar na faculdade de Direito, eu queria ter um espaço ainda para continuar estudando um pouquinho mais e não me jogar de cabeça aí nesse mundo, né, nesse mundo um pouquinho mais pesado aí do trabalho, né, seja da advocacia, seja dos concursos públicos, tudo. Então, eu acabei indo para o mestrado. Fiz o meu primeiro ano, basicamente, em dedicação exclusiva ao mestrado, o início do meu segundo ano também foi, e no meio do ano, eu fui chamado para dar aula pela Tuiuti. Eu me lembro que 3 professores foram convidados e indicaram o meu nome, o professor Carmen Lúcia, o professor Herolds e o professor Gediel. Os 3 foram convidados, na época, o coordenador era o professor Luiz Sérgio Langovski, convidaram os professores e disseram, olha, eu não posso assumir, mas tem um aluno nosso lá que pode ir. Quando me chamaram, eu tinha ali 23 para 24 anos, eu falei, meu Deus, que insanidade, né? Estarem convidando
dando um rapaz de 23 anos para dar aula, sem ter terminado o mestrado ainda, enfim. E fui dar aula na Tuiuti e assumi duas turmas de manhã, duas turmas de noite. E fui dar aula e as primeiras aulas foram umas coisas assim de fato maravilhosas. Claro, já havia de uma preparação com o professor Gidiel, com o professor Ricardo, de monitoria, de iniciação científica, de iniciação à docência, no próprio mestrado a gente tinha essa preocupação, mas foi de fato uma coisa espetacular, Marlos, ter começado a dar aula. Eu me lembro que eu fui muito honesto com os alunos, eu disse, olha, eu sou jovem, estão me colocando aqui na turma, eu não tenho experiência docente, a única coisa que eu prometo para vocês é minha dedicação e preparar essas aulas com muito cuidado, com muito carinho para vocês. E foi muito legal, porque eu dei aula na Tuiuti para essa turma, nos 5 anos, eu peguei eles no primeiro, eu dei direito civil, eu aprendi também direito civil em larga medida com eles, eu fui do primeiro ano até o 5º ano, e recebi uma homenagem maravilhosa dessas 4 turmas, eles me escolheram para nome de turma paraninfo e patrono, eu não, né, e ali de fato me apaixonei. No 2º ano, quando eu já estava lá na Tuiuti, o teu pai me convidou para dar aula lá no Luiz Carlos, e aí também foi uma coisa espetacular. Marlos, acho que você não sabe disso, mas eu fui dar a primeira aula no curso do professor Luiz Carlos, era uma turma, enfim, um preparatório para o concurso da Copel, se eu não me engano, e eu fui dar aula, estava dando aula à noite, e era para dar todo o direito das obrigações em uma noite. Então você pode imaginar, eu passei lá 40, 60 horas preparando essa aula, né, morava com os meus pais, ainda olhei para o meu pai e falei assim, olha, é a primeira e última vez que eu vou dar aula no curso, porque me dá muito trabalho, né? E dei essa aula, e era já ali, a aula terminava às 10h30, eu já estava quase entrando nas 11 horas, quando o teu pai entrou e falou, Stout, esses alunos têm que fazer o concurso amanhã, à tarde, está na hora de parar, né, a aula. Eu parei, enfim, né? E no dia seguinte, teu pai... dia seguinte não, na segunda-feira seguinte, um aluno fez uma cartinha, alguma coisa assim, olha, essa aula aqui valeu um curso, tal. Teu pai enquadrou essa cartinha para mim, e na segunda-feira, logo quando eu tinha um outro compromisso, ele me entregou aqui, a gente começou, e foi muito legal, eu era de fato um apaixonado ali pelo curso, gostava muito de dar aula ali, enfim, era muito difícil também, o período como coordenador foi um período também muito difícil do ponto de vista de manter a qualidade, manter tudo aquilo que o próprio professor Luiz Carlos esperava, também o Henrique, né? E, enfim, foi um período também de muito aprendizado. Dei aula em Francisco Beltrão, fui para Francisco Beltrão dar aula, consegui dar 6 meses de aula, fui professor da Positivo, dei aula 6 meses na Unibrasil, ou seja, sou rodadinho aí, Marlos, nas faculdades, aí nesses espaços. Assumi aula na FEMPAR, na SMAF, na IMAP, e durante muitos anos, hoje, você sabe, eu também sou advogado, mas nos primeiros anos da minha carreira, eu fui praticamente exclusivamente professor e pesquisador, né? Tanto terminei o meu mestrado, dei um tempinho até para me estabelecer nesses espaços, comecei depois da aula em outros lugares também, e aí resolvi diminuir um pouquinho a carga para começar o projeto de doutorado, que foi também um projeto muito, muito, muito bacana, né? Agora, o que eu vejo é isso, né? Hoje, se você não tem pelo menos o mestrado, é complicado hoje você assumir uma aula, né? E o ideal até é que você tenha tanto o mestrado quanto o doutorado, ou uma experiência já de docente aí razoável, né? Hoje a gente tem também, diferente de 20 anos atrás, né, que nós não tínhamos um corpo grande de mestres e doutores, hoje a gente tem vários espaços de pós-graduação, tem um espaço maravilhoso, que é o próprio programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, o melhor programa de pós-graduação do Brasil, há mais tempo, ao lado de outras co-irmãs aí, a PUC tem também um mestrado e um doutorado espetacular, a Curitiba, a Unibrasil, então hoje a gente já tem aí várias instituições formando professores, e isso é de fato muito importante. A gente pode discutir um pouquinho mais isso, sabe? Há uma desvalorização dessa formação mais standard hoje, né? A gente pode discutir depois um pouquinho mais isso, mas ela é fundamental. Vamos lá, Marlos. Desculpa, falei demais.
E eu acho que a gente pode justamente até não essa ideia mesmo, e você entrou em pontos muito interessantes, tendo conquistado esse espaço docente e com essa experiência que você tem, essa vivência, como é que você enxerga hoje o ensino jurídico no país? Justamente essa transformação que você colocou é Sim. importante. Eu me formei em 1991. A primeira pós-graduação em processo penal, em direito penal que nós tivemos aqui no Paraná, salvo alguma anterior, mas naquela época foi em 1999. Em 99, a PUC ainda não tinha sequer mestrado. A minha formação é uma formação da PUC. Então, a PUC, em 99, sequer tinha mestrado. Hoje, como você disse, tem um PPGD, um programa de pós-graduação exemplar, com mestrado, com doutorado, que permite a formação de bons professores, pesquisadores, etc. E como que você enxerga essa realidade do ensino jurídico no país, com todos aqueles dados que nós falamos no início, 1.895 faculdades, bacharéis, 3 milhões de bacharéis, como é que isso se encaixa? E você também mencionou, Stout, espaços públicos e espaços privados. Tem diferença entre esses espaços? Como que você vê essas diferenças? Eu acho que essa tua experiência é fundamental aí para o nosso, Tá. nosso Vamos por partes aqui. De fato, ocorreu uma massificação, ocorre uma explosão de cursos de educação superior privados na época do Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Educação na época era o Paulo Renato, e a política daquele governo foi no sentido de ampliar os espaços de formação, de graduação, e especialmente abrindo mais espaço para os espaços privados. O Lula, em alguma medida, continuou uma política próxima a essa, valorizando um pouco mais os espaços públicos e ampliando também um pouco os espaços públicos, mas também dentro de uma lógica de ampliar os espaços, abrir os espaços para a formação do ensino superior, né, e não só para uma, digamos, elite econômica ou uma classe média, média alta e uma classe rica que habitualmente se formavam nesses espaços, tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. Isso, por um lado, foi muito importante, porque, claro, você ter uma população com o ensino superior é melhor do que você não ter uma população evidente com uma massa de pessoas com ensino superior. Por outro lado, dentro do direito, como os cursos de direito são cursos relativamente baratos, são cursos rentáveis, e são cursos que abrem muitas possibilidades para aquele que faz um curso de direito. Veja, Malus, eu posso estar errado aqui, mas não tem nenhum outro curso que te dá tantas possibilidades, tanto no espaço público quanto no espaço privado, né? Então, o que aconteceu foi, de fato, uma explosão de cursos de direito, especialmente no âmbito privado. Também um aumento de cursos no âmbito público nos últimos 20 anos, mas no âmbito privado. Com isso, nasceu uma necessidade muito grande aí, a gente está falando no final já da década de 90, início dos anos 2000, de termos também espaços de formação dos professores. O nosso programa de pós-graduação em Direito completou, ano passado, 40 anos. Mas os 10 primeiros anos foi muito incipiente, né? O doutorado começou há pouco mais de 20 anos, 20, 25 anos, o nosso doutorado, né, para você formar professores. Veja, a própria Universidade Federal do Paraná, que é a universidade mais antiga do Brasil, tem 100 anos, 110 anos. Esse ano completa 110 anos. É a universidade mais antiga do país. Se você for comparar com uma universidade europeia, e mesmo com universidades tradicionais norte-americanas, a colonização espanhola tinha como política permitir que cursos de nível superior fossem abertos nos respectivos espaços, nos respectivos países, nas respectivas colônias, diferente da portuguesa. A colonização portuguesa não permitia que cursos superiores fossem abertos nas suas colônias e aqui no Brasil. Então você tinha que ir para Portugal, para Coimbra, né, para que isso era uma política de colonização, isso era uma política de controle. Então, assim, nós temos aqui, em alguma medida, uma educação superior que, do ponto de vista da longa duração da história, começou ontem, né? E
a formação de professores, a formação de grandes quadros, mais recente ainda, né? O mestrado, doutorado da PUC, acho que não tem aí 20 anos, né? O nosso tem 40 anos. São poucos os mestrados, doutorados em Direito no Brasil que têm mais aí do que 20 anos. Mas nos últimos 20 anos, o que aconteceu foi a necessidade de uma especialização, uma necessidade de uma formação. Então, assim, quando nós nos formamos, Marlos, e aqui não vai nenhuma crítica, tá? Porque quando nós nos formamos, os cursos de direito eram, lógico, claro, formados por grandes professores, mas, em regra, professores que também eram grandes magistrados, grandes promotores, grandes advogados, e muitas vezes eram, primeiro, grandes promotores, grandes advogados e grandes juízes, a coisa se inverteu. Hoje, pode ser um grande promotor, um grande advogado, eu sou advogado, mas, veja, eu sou, antes de mais nada, professor. E naquele espaço onde eu estou, não estou atuando ali como promotor, como juiz, como defensor, como... Claro, a minha experiência profissional pode contribuir com o nosso dia a dia, mas você está ali para... como professor, e a tua formação é essa, né? Hoje a Faculdade de Direito tem vários professores DE, dedicação exclusiva, o que não era comum quando nós nos formamos, e são professores espetaculares, são professores que, em larga medida, dão a direção para a Faculdade de Direito, né? Nós tivemos aí a última diretora, querida professora, a professora Vera Caran, uma professora, uma mentora, uma pessoa maravilhosa, primeira diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal em mais de 100 anos, pasmem vocês, professora DE, uma professora brilhante, talvez uma das nossas grandes professoras hoje na faculdade, e que é um dos grandes exemplos que nós, né, um pouco mais jovens, seguimos ali dentro da faculdade. Então, você tem essa necessidade de ter uma especialização maior. Hoje mesmo os alunos, quando se formam preocupados aí já com fazer uma pós-graduação, fazer um curso de especialização, fazer um curso, quem sabe, daí de mestrado. Hoje já temos até mestrados profissionais, né? A novidade aqui é que a gente está construindo na faculdade, lá na Federal, a gente está construindo um projeto com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um projeto muito bacana, capitaneado pelo professor Rodrigo Kanayama e pelo professor Fabrício Tomil, que é um mestrado profissional em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, assim, claro, o que a gente verifica é a necessidade de uma especialização, necessidade de um contínuo estudar, né? Tá sempre ali estudando, sempre se dedicando, sempre... Enfim, nem todo mundo faz isso para ser professor, obviamente, mas sim para ser um profissional na área do direito melhor, né? E isso hoje é muito evidente. Agora que a gente teve uma massificação, a gente teve. Isso é importante dizer. Né? E essa massificação, evidentemente, é um grande problema também para o universo do direito. Né? Você tem uma qualidade muito ruim, você sabe melhor do que eu, temos índices baixíssimos de aprovação em exames de ordem, né? Temos aí uma péssima prestação de serviço, muitas vezes, no âmbito da advocacia, que decorre exatamente disso, né? De um mercado saturado, de um mercado, enfim, há inúmeros problemas em relação a isso. Há, portanto, pontos positivos nesses últimos 20, 25 anos, e há pontos também negativos. E é uma realidade que está posta. Eu não vejo, e não sei se você vê alguma possibilidade de nós voltarmos no tempo e isso não continuar dessa forma. Portanto, que desafios a gente enfrenta nos cursos de direito, na verdade, no ensino jurídico, nos próximos anos, dentro dessa realidade, né, Stalto? Quer dizer, dessa realidade que tem pontos positivos, mas que tem pontos negativos, e temos um desafio imenso pela frente. Como que você enxerga os principais desafios
que nós temos aí no ensino jurídico nos próximos veja, anos. Malu, só para te dar um dado, né, foi ventilada a possibilidade de a gente ter uma espécie de um curso técnico em serviços jurídicos, né, o que seria, no final das contas, terrível, aí, tanto para o nosso mercado também, de forma bastante instrumental, mas também para a qualidade dos serviços que são produzidos. Os desafios são inúmeros, Marcos, né? Primeiro, procurar manter e aprimorar a qualidade do ensino jurídico. O país precisa, antes de mais nada, de bons prestadores de serviços jurídicos, de bons, essa palavra é um pouquinho mais complicada, juristas, de bons profissionais que atuam, que operam com o direito. O país precisa disso, né? O direito é um dado muito importante da sociedade, né? O direito é um cimento fundamental para qualquer sociedade. Eu preciso do direito. Aqueles que não valorizam o direito, né, estão cometendo um grande equívoco. Eu preciso de pessoas bem formadas, né? Dentro do direito, eu preciso de pessoas bem formadas que tenham compromisso com a Constituição brasileira, que tenham compromisso com o princípio democrático, que tenham compromisso com o princípio republicano, que tenham compromisso com os direitos e com os direitos fundamentais. De novo, eu posso divergir sobre tamanho do Estado, extensão do Estado, qual é a melhor política pública. Eu falo isso muito para os meus alunos. Agora que dentro da Faculdade de Direito a gente tem um tesouro, né? Esse tesouro é a nossa Constituição, a gente tem um tesouro, né, que a gente precisa defender, cuidar, né? Entender que não é algo dado e para sempre, que é a democracia aqui no país, os direitos humanos, os direitos fundamentais são necessários. Então, assim, nós temos, como juristas, como operadores do direito, ter essa consciência, né? E costumo dizer para os meus alunos, olha, cada vez que eu subo essa escadaria aqui na Santos Andrade, eu subo pensando que essa tem que ser a melhor aula da minha vida. E por que subo pensando que essa tem que ser a melhor aula da minha vida? Porque essa geração tem que ser melhor do que a minha. Essa geração tem que ser uma geração melhor do que a minha. Então, assim, é importante ter essa consciência do papel, no final das contas, social, coletivo, que o jurista tem dentro da sociedade, que o operador do direito tem, e do compromisso que ele tem que ter com a sua comunidade, com a sua sociedade, ainda que seja sendo um bom profissional, fazendo aquilo que tem que ser feito, defendendo direitinho o seu cliente, né? Decidindo conforme a nossa legislação, conforme o nosso direito, sendo um profissional decente, sendo um profissional dedicado e tendo essa consciência que fazendo isso está, sim, contribuindo para um país melhor. Então, esse primeiro, antes de mais nada, me parece ser esse grande desafio, né? Ter uma geração de pessoas que trabalham com o direito, que têm um compromisso com o direito, que têm um compromisso com a nossa Constituição, que têm um compromisso com o país melhor. Esse primeiro é o grande desafio. Segundo, é não adotar a ideia, que é uma ideia que muita gente, lamentavelmente, acaba adotando, que o curso de Direito é um curso instrumental, né? Que é só instrumental, é um instrumento para eu, eventualmente, ganhar um pouquinho mais na empresa, é um instrumento para eu, quem sabe, começar a advogar e ter um espaço para ganhar algum dinheiro. Não, é claro que ele forma uma pessoa para exercer também uma profissão, mas como dizia o próprio professor Luiz Carlos, teu pai, né? Aqui a gente forma o bacharel que depois a gente forma, antes de mais nada, né, o bacharel em direito, né? E a ideia que está por trás disso é exatamente essa, né? Eu tenho que formar uma pessoa. Por isso, Marlos, que eu desconfio muito desses cursos que são cursos à distância. A gente teve 2 anos de experiência, em alguma medida de forma remota, não é exatamente EAD, mas assim, o papel ali, e também não tenho tanto preconceito, eu sei que essa discussão é uma discussão bastante complexa, em relação às plataformas, em relação à possibilidade de você utilizar parte da carga horária em EAD ou de forma remota. Mas eu vou dizer, para você formar um aluno, uma aluna, você precisa estar olhando para ele no dia a dia, conversando, tem que ter a conversa do corredor, tem que ter a política acadêmica, tem que ter o grupo de pesquisa, o grupo de extensão, né? Tem que ter o dia a dia, o contato, né? Tem que ter o embate de ideias, né? A troca, tem que ter a roda dentro de uma sala de aula. Nós fizemos um curso uma vez, Marlos, e pelo fato de estar aqui com você, né? Eu não consigo parar de lembrar aqui do professor Luiz Carlos. O professor Luiz Carlos era um grande professor.
ele sabia a importância de formar professores. Não tinha um mês que a gente não tinha um curso dentro do Luiz Carlos, às vezes de didática, às vezes de preparação física. Quantas vezes o Gilberto foi lá conversar com a gente, Malus? O Gilberto, para quem não sabe, era o preparador físico da seleção brasileira de vôlei, medalhista olímpico, e que depois ficou em primeiro lugar na Olimpíada. Estava lá, a convite do professor Luiz Carlos, levava a gente para um hotel, para um local diferente, porque a gente tinha que ficar centrado, e era muito bacana. Ele conversava, nós tínhamos psicólogas que conversavam com a gente, professoras especializadas em didática, né? Mas eu me lembro um dia que foi alguém que trabalhava com EAD, e um dia ele fez uma pergunta para a turma: o que vocês acham que vai ser o ensino do futuro? E a gente tinha aquela ideia, não, vai ser, cada um recebe um iPad, um computador, vai ser uma coisa que projetar, todo mundo vai estar não sei aonde, o meta, né, agora esse universo aí virtual, tal. Eu respondi: olha, eu acho que a educação no futuro, mas um futuro muito, mas muito, muito distante, vai ser o que a gente está fazendo aqui. Um texto na mão, uma rodinha, e conversando e batendo papo e discutindo sobre esse texto aqui, analisando esse texto de forma crítica, né? Então, isso é muito, em larga medida, a formação. Desafios, Marlos, são inúmeros, né? Manter e aprofundar a qualidade do ensino jurídico. Eu acho que a OAB que o Estado brasileiro teria que abrir mais espaço ainda para a OAB em relação ao exame de ordem, aos controles de qualidade do ensino jurídico, há experiências pelo mundo afora que nós poderíamos refletir em relação a isso, né? Dependendo da sugestão que eu fizer aqui, o pessoal vai me matar, mas, por exemplo, testes periódicos, por exemplo, né, critérios mais severos ainda, uma avaliação mais efetiva por parte do Estado da qualidade dos cursos de direito, né, tudo isso seria bastante importante. Entender, isso é fundamental, que nós estamos sempre, né, num processo contínuo de reflexão, de aprendizado, isso também é muito importante, né? Enfim. O Lucas Otsuka, que é meu sócio, foi teu aluno, está te mandando um abraço aqui ao vivo na live. O Marcelo Boldori, que é diretor da Faculdade do Contestado, lá na região da União da Vitória, Porto União. Me corrija, Marcelo, se eu estiver errado. Está aqui conosco, Passérie de Camboriú, enfim, muita gente do Brasil todo. E tem uma pergunta aqui, Stout, nessa linha dos desafios, do Marcelo Gorski Borges, que é interessante. Ele considera que um dos desafios seria conciliar essa rapidez da sociedade atual, WhatsApp, Instagram, ele menciona, versus o tempo que o direito exige para internalizar as ideias, para apurar as ideias. O que você pensa sobre isso e como que você lida com isso? Acho que esse é um bom ponto para saber como que você lida com isso, porque até você é uma pessoa aparentemente tão calma, tão ansiosa dos compromissos, pontual. Então, como é que você trabalha com essa velocidade? Esse é um ponto interessante. E eu vou acrescentar uma coisa que é muito da área do direito penal, nesse momento da justiça penal negocial, se nós temos uma previsão de incluir cadeiras de negociação nos cursos de direito cada vez mais, e eu sei que não é só na área penal, mas já que o penal é a minha área, cada vez mais nós estamos negociando e não estamos formando alunos com esse conteúdo. Como é que você vê essas duas coisas? A primeira resposta, que é a questão, no final das contas, é uma linha de pesquisa hoje, há algumas linhas de pesquisa hoje na Universidade Federal, que é o impacto da tecnologia no humano e no direito, né? Essa superaceleração tecnológica, isso inclusive já foi uma das minhas linhas de pesquisa. Hoje nós temos um grupo
gigantesco dentro da Universidade Federal, que é o GEDAI, capitaneado pelo professor Marcos Wachowski, a professora Adriana Correia, o professor José Antônio Pérez Gediel, o professor Marcelo Conrado, vários dos nossos colegas lá trabalham exatamente dentro dessa perspectiva. E a pegada um pouquinho aqui, Marlos, veja, nós temos dentro do curso que refletir sobre o passado, entender como é que as coisas se formaram, entender criticamente, usar também esse passado como uma espécie de comparação, como uma ferramenta crítica também do direito presente, estudar o direito presente, conhecer o direito presente, mas atenção, pensar o direito do futuro. Essa é uma das grandes preocupações que muitos dos nossos colegas professores têm ali dentro da Universidade Federal. E, de fato, veja, Malus, eu concordo integralmente, acho que foi o Marcelo que fez essa pergunta, ou essa observação, eu concordo integralmente com o Marcelo. O tempo do direito é muito diferente do tempo dessas novas tecnologias, dessas novas realidades. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu sou professor de teoria do direito no primeiro ano, eu digo o seguinte, olha, se você pegar o Bobbio vai dizer que direito é ordenamento, ordenamento é um conjunto de normas, esse conjunto de normas é um conjunto de normas, né, com algumas características, essas características são unidade, coerência, completude. Olha, joguem tudo isso no lixo no final das contas, né? Peguem aqui o professor Espanha vai dizer, é direito hoje justamente porque não tem unidade, porque não tem completude, porque não tem coerência e tem pouca completude. A gente tem não dá nem mais para usar a palavra lacunas normativas, são vácuos normativos, são espaços gigantescos normativos. É só os nossos colegas aqui pensarem um pouquinho. Quando o Uber chegou, não tinha regulamentação nenhuma. Aquelas patinetes, Marlos, eu gosto de dar esse exemplo, que eu fui atropelado por uma delas, né? Aquelas patinetes que colocaram, quem que pode usar? Onde que eu posso usar? O meu filho de 11 anos pode usar, tem que usar capacete, tem que tirar vejam, inúmeros... a realidade do streaming, né? Só que é o seguinte, o direito tem um tempo. A grande questão é o direito aprender a lidar com esse tempo também. Em parte, o direito vem lidando com esse tempo. Por exemplo, a questão eleitoral. Em 2018, com as fake news, com tudo o que aconteceu de barbárie em 2018, eu me lembro uma entrevista depois da ministra Rosa Weber, e que no final das contas ela diz, olha, a gente fez o que dava para fazer. Hoje a atuação da Justiça Federal é muito mais com os sites, com os programas, com os grupos, com as plataformas, né? É uma outra atuação. Sacaram que o direito eleitoral tradicional, por mais que seja talvez o direito mais rápido, mais célere, por si só não dá nenhuma resposta. Ele é incapaz de responder, né, àquilo que a gente está precisando. Ou seja, os desafios são gigantescos. Eu gosto de um autor, o Zagrebelsky, que ele diz o seguinte, olha, o século XIX foi o século do legislador. O século XX, em larga medida, foi o século em que nós acreditamos nos juízes, especialmente nos juristas, né? Bom, o século XXI é o século que a gente precisa de bons legisladores, que a gente precisa de bons juristas, de bons juízes, é evidente, mas é o século que a gente precisa começar a dialogar com outros saberes, com outros personagens, adotar uma postura um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais pé no chão, entender que muitos dos problemas jurídicos nós resolvemos também com psicólogos, com economistas, com esse diálogo com outras ciências, com outros saberes, isso também é importante. E quando a gente está falando de novas tecnologias, quando a gente está falando desse processo de hiperaceleração tecnológica, a gente precisa tá pensando sim o direito do futuro. Te dou o último exemplo aqui, Marlos, só para provocar um pouquinho mais a reflexão. Olha, acho que fazem mais de 5 anos, foi trazido, se não me engano, pelo professor Sérgio Serdena, um professor da Universidade de Tóquio. Ele veio falar com a gente, na Federal do Paraná, sobre o direito dos robôs. Não é direito que regulamenta a inteligência artificial, não. Ele veio falar sobre o direito dos robôs, né? E, de fato, hoje aí a gente falando sobre direito animal, né? O direito dos animais, um mundo pós-humano, um mundo de um direito também que
precisa começar a trabalhar com outras ferramentas, precisa se libertar um pouquinho, talvez, de um paradigma muito monista, estatalista, compreender as diversas fontes, né, e a complexidade do mundo que a gente vive hoje. Tá? Isso é um grande desafio. O Cerbena e o Cela, que trouxeram justamente, foi um evento de Direito e Tecnologia aí na Universidade Federal do Paraná, foi muito bacana. Eles têm tratado sobre cidades inteligentes e naquele momento falaram justo desse professor que veio do Japão. E você, na tua fala, Sérgio, você falou muito de compromisso. E aqui eu tenho um ponto, o atual governo, ele tem um compromisso com a educação no país hoje? Eu, enquanto diretor de uma universidade federal, de uma universidade pública, de uma universidade gratuita, de uma universidade que cumpre regiamente as cotas, e aqui eu vou falar de negros, de indígenas e tanta coisa que a Universidade Federal faz, o governo está compromissado com isso? Malus, quais são as premissas que eu parto aqui, né? Vamos entender. Se a gente está falando primeiro aqui do espaço público, né? Eu parto da ideia de que a universidade tem que ser uma universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, né? Essa é um pouco a ideia. Lamentavelmente, eu quero, aí sem polemizar demais, aí eu sei que a gente está num contexto bem complicado, mas eu quero dizer que, lamentavelmente, o atual governo não tem compromisso com a educação do país. Aliás, o compromisso talvez seja, inclusive, desmontar boa parte da educação do país, né? A ideia de você valorizar o ensino, valorizar a educação, eu dou um dado objetivo aqui, é um dado objetivo. Nós tivemos o corte agora de todos os ministérios, supostamente, para dar um aumento para os servidores públicos de 5%, esse aumento não aconteceu e não vai acontecer, mas nós tivemos um corte que, na realidade, é para bancar boa parte dessas emendas parlamentares aí que a gente não sabe exatamente, né, para onde está indo esse dinheiro, mas nós tivemos um corte e o ministério que mais sofreu cortes foi exatamente o Ministério da Educação. Malus, só para dar um outro dado aqui, na Universidade Federal do Paraná, foi aprovado um orçamento para a Universidade Federal do Paraná, que é um orçamento nominal próximo àquele orçamento de 2015. Só que a universidade cresceu de 2015 para cá. Outra coisa, é o orçamento nominal de 2015. Pega a inflação de 2015 e projeta agora. Dá menos da metade do que nós tínhamos de verba em 2015. E em 2015 já tinham feito um corte por conta ali da crise econômica, né? A presidente Dilma tinha feito já um corte em relação às verbas das universidades federais e, em parte. Bom, vocês estão vendo aí o Fundo Nacional pela Educação, como vem sendo gerido, né? Tivemos aí acontecimentos tristes ontem, e dá um dado específico aqui que posso até gerar alguma repercussão em relação a isso, mas eu estou aqui com um grande advogado criminalista que vai me defender caso tenha algum problema aqui, né? Marlos, conversando com um colega meu, um professor italiano, né? E ele queria entender por que eu sou tão crítico, no final das contas, em relação a esse governo, especialmente nessa área, que é a minha área, que é a educação. Eu disse, imagine que você tem um ministro da educação italiano que acabou de sair do ministério e ele está indo pegar um avião, e ele tira alguma coisa da sua mala, né? O que você imagina que um professor deve tirar ali da sua pasta? Talvez um livro, talvez uma revista, talvez uma dissertação, uma tese que ele vai ter que corrigir no voo ou alguma coisa assim. Não, ele tira uma pistola, e essa pistola cai no chão, essa pistola dispara, e estilhaços acabam acertando a moça ou o moço que está atendendo a pessoa. É esse o buraco, no final das contas, que nós nos metemos com esse atual desgoverno, lamentavelmente, né? E em relação à educação, onde eu estou vivendo, eu vejo exatamente isso, né? Lamentavelmente. Nós estamos, Marlos, dá um outro dado para você, na Universidade Federal do Paraná, nós temos uma vacina pronta. A vacina está pronta. Nós estamos vendo aqui que a gente vai ter que vacinar a população todo ano, né? Todo ano vai ter que ter uma dose de reforço. A tecnologia está pronta. Já tem o estudo de primeira fase e o estudo de segunda fase.
não existe não está sendo colocada no braço das pessoas ainda porque falta a terceira fase é muito cara, né? Se nós tivéssemos investimento nas universidades, especialmente nos espaços públicos, que são os espaços que mais produzem ciência no país, a gente já tinha essa vacina. A Universidade Federal de Minas Gerais também está desenvolvendo uma vacina, né? Há muito tempo já a gente já teria isso, né? Então, lamentavelmente, eu vejo assim, como professor, como alguém que acredita profundamente na educação, eu entendo que educação não é gasto, educação é investimento. Investimento em todos os níveis, né? É também uma falácia, uma bobagem dizer que você está investindo, só investe no ensino público superior, que é uma elite. Isso é uma bobagem, isso é um equívoco. Hoje você tem, né, mais a metade pelo menos a metade das vagas, em regra, das universidades federais, das universidades públicas, pela política de cotas, são espaços bastante inclusivos, diga-se de passagem, né? Você tem ali, né, um espaço muito rico de pesquisa, de extensão também, enfim. E utilizando esses parâmetros aqui, de alguém que acredita na educação, que entende que a educação é investimento para um país. Se vocês pegarem os países como a Coreia do Sul, por exemplo, que eles gostam de dar como exemplo, investiu maciçamente em educação. E, de novo, não é só na educação superior, é em toda a educação, do prézinho até, né, o mestrado e o pós-doutorado. Então, a educação tem que ser pensada dessa maneira para um país que quer ir para frente, que quer se desenvolver. Eu quero dizer para você, para fechar só essa parte aqui, Marlos, a Universidade Federal do Paraná é o lugar onde eu vi isso acontecer, em que o filho de uma empregada, o filho de um pedreiro, se torna professor, mestre e doutor e vai formar os filhos depois dos filhos da senhora, né, que empregava a sua mãe. É impressionante o papel transformador do ensino da universidade. Você que é um grande país, você precisa de fato entender que a educação ela é central. E é por isso que eu lamento tanto esses fatos que estão acontecendo aqui, eu lamento tanto a desvalorização, eu lamento tanto o equívoco, no final das contas, de entender que esses espaços são espaços... enfim, eu lamento muito o preconceito que existe em relação a muita coisa. Nossa sociedade precisa entender a importância, né, da educação e precisa entender a importância da educação pública, uma educação, né, pública de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação, né, para todos. Eu até me emociono com a tua fala, porque como você sou testemunha desse papel transformador da universidade pública, da universidade gratuita, da universidade de qualidade, que é o caso da nossa Universidade Federal do Paraná, mas que é o caso também da imensa maioria das universidades públicas federais, estaduais, e que tanto são importantes para o desenvolvimento do nosso país. E, infelizmente, esse descaso desse desgoverno com a área de educação é também o mesmo descaso, e eu tenho conversado com inúmeras pessoas de outras áreas, é o descaso também com a política pública de meio ambiente, com a política pública de saúde, com as políticas públicas em relação aos organismos internacionais. Enfim, é uma tragédia que a gente está vivendo nesse momento, nesses últimos 3 anos, e espero, honestamente, que em outubro a gente possa encerrar esse ciclo vergonhoso que a gente está passando no Brasil. Quero aproveitar esse momento, Sérgio, e caminhando aqui para o nosso final. Você vê como passa super rápido, já foram 53 minutos aqui, está sendo uma delícia te ouvir, mas eu tenho que mencionar a presença da Sandra Regina Silveira, que está conosco e que coordena, vou pedir para o Luiz Roberto colocar aqui no nosso chat, coordena um projeto que justamente doa alimentos e roupas e cobertas para os moradores de rua. Tem um Pix, Anjos Noturnos. Quem quiser contribuir, qualquer valor, a partir de R$20, ajuda. E toda semana a Sandra está organizando
essa entrega, com voluntários que cozinham, com voluntários que fazem a entrega, com voluntários que fazem as doações, não sem muita dificuldade, mas com a ajuda de muita gente que se compadece dessa situação que a gente espera que possa se resolver brevemente. A gente não tenha mais população de rua, enfim, as pessoas não passem fome, frio, necessidades. O Luiz Roberto vai colocar aí para todo mundo o Pix. No Instagram vocês seguem @SandraRSilveira, @Anjos Noturnos, tem lá todos os dados também. Stout, eu fiquei maravilhado com as tuas falas, eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionado, e queria que você encerrasse dando um conselho para dois grupos específicos. Assim. O primeiro grupo são os alunos que ingressam numa faculdade de Direito. Quer dizer, aquele aluno que passou numa universidade, eu lembro, em 1986, eu fui aprovado em Direito na PUC, e fui aprovado em Engenharia Florestal, que era o meu sonho, aí na Universidade Federal do Paraná. Acabei não cursando, fiz Direito. E um outro conselho para quem está saindo da universidade, que eu acho que são os dois momentos muito transformadores, né? Aquele momento de entrada, o que eu faço, para onde eu caminho, como que isso aqui funciona, e aquele momento da saída, é um momento de nascimento ou renascimento, enfim, como que eu vou caminhar para frente. Então, eu queria que você, como nosso querido, estimado diretor do curso de Direito da Federal, desse uma luz para quem está entrando e para quem está saindo da universidade. Vamos lá, né? As dicas são próximas aqui, Marluz. Para quem está entrando na faculdade, eu queria dizer assim, olha, viva intensamente a sua faculdade, dentro, obviamente, das suas possibilidades, seja, né, num espaço público, no espaço privado, procure aproveitar o máximo possível a sua faculdade, os seus professores, as suas professoras, né? Participe, se possível, do centro acadêmico, se envolva em outros espaços, né? Eu digo isso para os meus alunos, olha, participe de outros eventos em outras instituições, em outras faculdades, conheçam coisas diferentes, mas vivam intensamente a faculdade de vocês, estudem, aproveitem também, é um momento bacana. Eu costumo dizer que foi o melhor momento da minha vida, e não estou dizendo isso da boca para fora, foi de fato os 5 anos que eu vivi na faculdade, foram os melhores 5 anos. Isso explica muito porque talvez as minhas escolhas depois de querer continuar no mestrado, continuar fazendo doutorado, de ser muito feliz lá dentro, né? É um espaço também muito rico de liberdade, claro, é um espaço também de estudo, de muita dedicação. Nesse ponto, quem vos fala aqui também é um weberiano, né? No sentido de tem que também estudar, tem que cumprir com os seus deveres, tem que, né, levar a ciência a sério. Não é, obviamente, um oba-oba, mas a ideia é um pouco essa, né? Viver intensivamente, né? Também uma questão que me preocupa muito hoje, Marlos, é a saúde mental dos nossos alunos, né? Viver a faculdade, não se cobrar demais, não jogar uma carga enorme de ansiedade aí, ou seja, eu sempre fiz tudo que fiz porque eu, antes de mais nada, amava tudo que, e amo ainda tudo que faço, então isso faz toda a diferença, né? E para aqueles que estão saindo da faculdade, talvez dois toquezinhos aqui. O primeiro é continuar estudando, a formação continua, a formação é para o resto da vida. A gente sabe, eu sei muito bem o quanto você continua estudando e trabalhando e se especializando, isso é fundamental, né? Isso dá sentido também para a vida, estudar é muito bom, né? Continuar pesquisando é muito bom. E o segundo, não esqueçam da sua alma mater, né? Não esqueçam de onde vocês saíram, né, do compromisso que vocês têm também com as próximas gerações. Isso me parece ser bastante importante. Eu termino, Malu, se você me permitir, lendo um livrinho aqui, é uma passagem da Bell Hooks, uma autora que tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Aliás, é uma escritora norte-americana, feminista, negra, que, inclusive, foi muito impactada aqui por um autor nosso, aqui, o Paulo Freire, tão vítima de tanto preconceito, de tanta ignorância, no final das contas, né? Acho que mais de 95% das pessoas que dizem, o Paulo Freire, nunca leram nada, absolutamente nada do Paulo Freire. Se tivessem lido alguma coisa, tinham uma consciência da importância desse autor e o quanto, de fato, educação é, antes de mais nada, um ato de amor. Diz a professora Bell Hooks, a academia não é o paraíso. Eu sei que ela não é o paraíso,
mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. A sala de aula como um espaço de liberdade, como um espaço de construção, como um espaço de sonho, como um espaço de construção de sonhos, como um espaço de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos amigos, camaradas, uma abertura da mente e do coração, que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é educação como prática de liberdade. Eu acredito profundamente nisso, Malus, na ideia de que a educação é exatamente esse espaço de realização, mas é um espaço de liberdade também, de transgressão, mas de construção, é um espaço de muito respeito, de diálogo, é um espaço de possibilidades. Foi maravilhoso te ouvir, Stalter. Eu não posso deixar de mencionar uma série de alunos e alunas que estão aqui te elogiando, a Nana Ribas, a Patrícia Jorge. Não posso deixar de mencionar a presença do Gustavo Almeida, presidente do CAS, Centro Acadêmico Hugo Simas, da Universidade Federal do Paraná, nos anos 2000. É isso, Gustavo? Anos 2000. Gustavo é muito mais novo que eu, tenho que fazer conta. E eu encerro, Stalter. Você mencionou muito o professor Luiz Carlos e o curso do professor Luiz Carlos, e o professor Luiz Carlos era uma entidade, e tinha até uma comunidade no Orkut, quando lançaram o Orkut, perguntando se o professor Luiz Carlos existia mesmo, ou se aquilo era uma criação. E o meu pai, isso se deve muito ao auxílio de muitas pessoas no sonho dele de ser professor. Meu pai era um professor, o sonho dele era ser professor. Ele dava aula de português, ele dava aula de matemática, ele dava aula lá em Pato Branco para as crianças, e ele queria dar aula, né? Então, e ele reconheceu em você, e aqui fala o filho dele, porque eu não tinha uma relação com essa entidade, nem com o professor Luiz Carlos, tinha uma relação com meu pai, né? E eu via no meu pai um afeto poucas vezes visto por você. Mas mais do que o afeto, ele reconhecia em você, como você disse, Gustavo está me corrigindo aqui, que em 1996 ele foi presidente do CAS. Mas meu pai, obrigado, Gustavo, meu pai, mais do que esse afeto, do que esse carinho, ele reconhecia em você um profissional que ele entregou a direção do curso. E ele era um tema recorrente, o curso. No sábado era o curso, no domingo era o curso, no campo de futebol era o curso era 24 horas a vida dele. E quando ele entrega essa direção, que você disse de direção científica, mas na cabeça dele era a direção do curso, ele entrega por um ato de confiança, um ato de reconhecimento. Você disse que tinha ali 23 anos, e eu não sabia dessa história que ele mandou emoldurar o bilhete do aluno, te elogiando, e daí me lembro que ele levava isso muito em conta. Quer dizer, os alunos davam feedback para ele, e esse feedback era uma coisa que realmente importava para ele. E agora você contar para nós que ele emoldurou o bilhete do aluno que entregou, então eu fiquei muito, muito emocionado, e em nome aí de toda a família que tem por você profunda gratidão, te agradecer por tudo que você fez pelo curso e toda a amizade que você tinha e tem, porque ele está presente, e enfim, o nosso abraço mais apertado e uma imensa honra como advogado e como também professor nas horas esparsas em algumas pós-graduações, de receber o diretor do curso de Direito, que, como eu falei no início da nossa conversa, é um cargo majestoso e um cargo de imensa responsabilidade.
esse cargo que você ocupa. E foi um papo Malus, maravilhoso, eu não sei se eu posso uma lição de sabedoria. Não sei se eu posso te interromper e te contar mais uma historiazinha só antes de terminar. Aliás, a gente tem que marcar então uma outra conversa só para a gente partilhar das histórias maravilhosas do seu pai. E de fato, como eu o considero aí um pai também, para mim, eu quero que você saiba disso também, né? Também teu irmão, Henrique, tudo que a gente passou lá, trabalhou juntos, né? Maravilhoso. Agora, eu quero te contar uma história que talvez você também não saiba dessa história, que é espetacular. A gente estava em 2005 para 2006. Eu tinha acabado de assumir a coordenação ali do curso, né? Não faziam nem 6 meses. E surgiu a oportunidade de eu passar alguns meses estudando com o professor Paulo Grossi na Itália, que foi, enfim, um grande historiador do direito e tal. E eu fui falar com o professor Luiz Carlos, né? Falei, professor, puxa, olha, né? E qual que era o meu medo? Eu tinha conversado, eu dava aula em 2 lugares. Um dos lugares que eu dava aula disse assim para mim, passa lá no RH e pega faz o acerto lá no RH. O outro espaço, que é a Tuiuti, foi muito querida comigo, me deu todo o apoio. Mas eu cheguei no Luiz Carlos, estava com medo, porque, enfim, tinha casado, no início de carreira, aquelas coisas, né? E era tão legal ser professor ali no curso e coordenador, e ganhava bem também, o que também era muito importante, né? O teu pai sempre foi uma pessoa muito justa e muito generosa. Aí eu cheguei para ele, mas morrendo de medo, né? Professor, olha, eu vou estudar, né? E estudar ainda História do Direito, né? Ou seja, não tinha nada a ver com o que eu fazia lá no curso. Ele chegou, Stout, por que você está com medo? Por que você está se justificando? Ah, professor, porque eu acabei de assumir a coordenação, agora... Stout, você vai, eu vou te levar no aeroporto, Stout, né? Porque você vai voltar melhor do que você foi, você vai ser o melhor coordenador que esse curso pode ter, porque isso, porque aquilo, né? Marlos, enquanto tinha um lugar que estava me mandando embora, o professor Luiz Carlos estava dando todo o apoio. Ele foi me buscar em casa para me levar para o aeroporto e me entregou um envelope. Acredita nisso? Na época, era uma fortuna. Ele me entregou 2.000, bom, hoje mais ainda, 2.000 euros. E disse, está aqui, Stout, para você comprar os teus livros. Professor, pelo amor de Deus, e eu vou manter o teu salário, você vai voltar. Professor, eu vou estudar História do Direito, nem é o que eu dou aqui, não. Você foi espetacular. Assim, todo mundo que a gente conversa, que a gente encontra, né? Você sabe lá, todos os nossos colegas, o Andretta, o Cuquina, né? o Mauro Rocha, toda aquela infinidade de grandes professores, o Fernando, a Cibele, enfim, maravilhosos, tem uma história bacana, uma história querida, uma história espetacular, no final das contas, do professor Luiz Carlos, um grande exemplo de professor, um grande exemplo de educador, né? Eu quero te agradecer por esse convite e agradecer aí também pelo teu pai. Obrigado, Malus. Tamo junto. Obrigado, Stout. Vocês acompanharam hoje esse belíssimo papo com o Sérgio Stout Júnior, diretor do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, advogado, jurista. E na próxima quinta-feira, às 17 horas, estará conosco o Sérgio Rodrigo Chemin. Rodrigo Chemin, que procurador da Justiça, que vai tratar sobre verdade e processo penal. Então, fica o convite, desde logo, para que todos vocês estejam conosco. Quem não acompanhou toda a nossa conversa vai ficar disponível aqui no IGTV, no YouTube do Arnes de Oliveira e no YouTube do hojepr.com.br. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Um abraço. Tchau, Malus. Abração.